É certo é que se tornou praticamente impossível a convivência do meu irmão junto do meu pai. Isto levou a que a minha mãe tratasse de fazer um pedido a pessoas de família que estavam na Ilha da Madeira para ficarem lá com o rapaz durante algum tempo, enfim, para ver como é que iam parar as modas nos Açores, dado que o meu pai nessa altura estava muito doente e inclusivamente o meu avô já tinha vaticinado um período de vida muito curto para ele. Pensaram todos que seria melhor, para não agravar o caso do meu pai e para não influenciar muito negativamente o meu irmão, que ele fosse transferido então para a Madeira, e assim foi, assim aconteceu. E aí vai ele dar armas e bagagens para a Ilha da Madeira, onde encontrou um ambiente completamente diferente, podemos dizê-lo até reinadio. Gostava muito do ar, de nadar, de pescar, tinha já nessa época a mania da pesca submarina e tinha realmente muita habilidade e muito fogo. Ele não precisava de máscara, de oxigênio para fazer a pesca submarina. E nessa época, realmente, ele teve um clima muito favorável para continuar a sua prospecção científica, além do que teve uma outra particularidade. Um irmão do meu avô, que era cônego e vivia na Ilha da Madeira, já estava muito velhinho, e era um apaixonado pelas ciências, pela astronomia, e tinha uma enorme biblioteca, e inclusivamente muito óculos e astronómicos, etc. E foi está-se aí a ver uma paixão enorme para o meu irmão descobrir este tio numa idade tão avançada, que inclusivamente também gostava das mesmas matérias, e então deu-lhe uma ajuda enorme a fazer o estudo daquelas matérias. Inclusivamente o meu irmão acabou por herdar, não sei qual, se foi muito, foi pouco, nunca cheguei a ver, mas soube que ele levou muito material deste meu tio quando ele morreu. A prospecção marítima na Ilha da Madeira proporcionou-lhe um entusiasmo pela biologia marítima, um entusiasmo tão grande que o levou mais tarde em Angola continuar com estes projetos, que foram levados a um ponto muito alto, a ponto de ele fazer um pequeno museu que ficou conhecido como uma obra-prima em toda a África e na realidade uma obra de bastante valor. Esta biologia marítima levou naturalmente muito tempo, muito trabalho, e ele teve que dividir o tempo dos ensaios eletrónicos com a astronomia, com a óptica, e enfim com um bocado de desporto na pesca e na biologia marítima. Vamos ver, por exemplo, o resultado de uma pescaria dessas feitas nos mares de Luanda. Aqui está ele, carregado com umas dezenas de quilos de peixe, que ele só aproveitava em parte e oferecia os produtos destas pescas a várias entidades de beneficência. Em Angola, naturalmente que houve outras possibilidades. A pesca era muito mais abundante e de muito maior envergadura. Naturalmente que no desporto em Caxias ele estava limitado a pequenos peixes dos que vagueiam pelo rio Tejo. Tinha-se entusiasmado imenso com a eletrónica e tinha-se feito radioamador, construindo toda a sua aparelhagem, dado que não havia hipótese nesta época de adquirir qualquer coisa feita, porque praticamente não existia.
ou o que existia era só para entidades oficiais, coisas do preço extremamente elevado e que não estavam ao alcance de qualquer pessoa. Em 1963, o meu irmão estava em Luanda, estava a construir o Observatório da Molemba, que passou a ser uma empresa de prospecção científica, em especial dedicada à captação de imagens provenientes dos satélites que nessa época estavam a ser lançados, e isto fez com que ele tivesse um contacto muito apertado com as entidades da NASA, que ficaram inclusivamente surpreendidas quando souberam como é que ele estava a construir o equipamento que, mesmo para os Estados Unidos e para a própria NASA, era um material caríssimo, e como era possível que uma entidade particular fosse capaz de realizar essa aparelhagem e obter com ela as imagens que o meu irmão lhes ia enviando consecutivamente, captadas pelo seu equipamento de construção, quase todo ele construção manual e caseira. O equipamento do laboratório foi construído a pouco e pouco, com muita paciência, com muita persistência, e com os conhecimentos que obtinha hoje, ir realizando as coisas da manhã. Nesta aparelhagem, que está praticamente destinada à prospecção dos satélites, temos equipamento, naturalmente, já de muita categoria, muito deles oferecido pela própria NASA, e era interessante verificar que a própria NASA lhe mandava livros, todos os livros que ele pedia, e que lhe vinham facultar ensinamentos absolutamente reais e da presente data, que lhe fomentaram a construção destes equipamentos. Podemos vê-lo aqui junto a uma enorme antena helicoidal que estava a trabalhar na gama dos satélites, cerca dos 130 megaciclos. Quiçá a imagem mais espetacular do Observatório da Molemba deve ter sido a desta antena parabólica montada num sistema equatorial, em que parte foi executado com umas peças de uns guindastes que foram transportadas para o Observatório da Molemba. Esta enorme antena, com 12 metros de diâmetro, atingia uma altura de um prédio de vários andares e pesava cerca de 20 toneladas. Toda construída tubo a tubo, todos soldados no observatório, e esta enorme cúpula, este prato, seria uma cúpula posta ao contrário, foi içado e lá colocado por intermédio de uma ajuda militar que levou para a Molemba uma equipa de engenharia com helicóptero, que foi capaz de levar até lá acima e colocar no assentamento esta grande obra de arte.
A Molembra esteve sempre em constante evolução. Hoje uma parede, amanhã outra, as ideias iam surgindo. Lá ao fundo podemos ver a cúpula da secção astronómica, que tinha um enorme óculo totalmente de construção caseira. Era, na realidade, uma obra importante que foi admirada por muito boa gente. Nesta outra imagem está o meu irmão junto de uma grande máquina fotográfica, claro que é muito maior, mas esta câmara estava colocada em frente a um osciloscópio, e neste osciloscópio é que ele fazia a reprodução das imagens enviadas pelos satélites. Ele teve problemas enormes com o sincronismo destas imagens, e foi inclusivamente uma luta que ele teve durante toda a sua vida. A parte final em que realmente se dedicou aos satélites, o conseguir sincronizar a imagem que teimava em ficar horizontal, com um certo desvio horizontal. O óculo astronómico que falei há pouco, estava dentro daquela cúpula, é esta maravilha. Parece impossível que o indivíduo sem cursos superiores, sem apoio, só com habilidade manual, grande entusiasmo, possa levar a cabo a construção de um aparelho como este, e um aparelho que trabalhava muito bem, com imagens espetaculares, só possíveis com a aparelhagem de muitos milhares de contos. Muitas pessoas iam até o observatório para vê-lo trabalhar, assistir à prospecção dos satélites, pedir explicações, e ele estava sempre aberto a explicar a quem lá fosse